Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história de uma ferramenta filosófica muito, mas muito poderosa, a dialética. É uma ideia que não só moldou séculos de pensamento, mas que talvez tenha um lado um pouco inesperado, que nem todo mundo conhece. Sabe, essa é uma daquelas perguntas que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez, né? Como é que a gente consegue sair do mundo das opiniões do dia a dia para chegar em algo mais concreto, uma verdade fundamental? É a busca que move a filosofia e a nossa própria curiosidade. E por muito, muito tempo, a principal resposta para essa pergunta, a grande ferramenta para essa jornada, foi a dialética. Um método, sabe? Um caminho para sair das sombras da mera opinião e chegar na luz de princípios um pouco mais sólidos. Só que é aqui que a nossa história tem uma reviravolta. E se esse caminho todo, essa busca pela verdade, acabasse levando a gente para um beco sem saída? E se essa ferramenta, na verdade, criasse um sistema tão completo, tão fechado em si mesmo, que se tornasse uma verdadeira prisão para o pensamento? Bom, é isso que a gente vai explorar agora. Então, o nosso roteiro é este. Vamos começar com essa busca pela verdade, ver o caminho clássico da dialética, entender a grande virada que aconteceu na filosofia moderna e aí chegar no problemão da totalidade. E claro, vamos ver uma proposta para sair disso, um método de libertação que se baseia em ouvir o outro. Para começar, vamos voltar lá para onde tudo nasceu, né? Grécia Antiga. A gente precisa entender qual era a ideia original da dialética, qual era o seu propósito lá no início. Uma coisa genial em Aristóteles é que ele não começava do nada, de uma certeza absoluta. O ponto de partida dele era o mundo real, as opiniões que todo mundo tinha, o que ele chamava de taendoxa. Para ele, a verdade não estava em outro lugar. Ela estava ali, escondida no meio do que as pessoas já acreditavam. O trabalho do filósofo era só revelar. Então, o método aristotélico era um movimento para fora. Começava no bate-papo do dia a dia, nas opiniões comuns, daí com a lógica ia filtrando o que fazia sentido e o que não fazia. E o objetivo final era ir além do senso comum para descobrir os fundamentos da própria realidade, do ser. Era uma jornada do que a gente pensa para o que a realidade de fato é. Mas aí, a filosofia dá um cavalo de pau, uma virada de 180 graus. Em vez de olhar para fora, para o mundo, a filosofia moderna começa uma jornada completamente diferente, uma jornada para dentro de si mesma. E aqui a gente vê essa inversão de um jeito bem claro. A filosofia moderna, especialmente com pensadores como Descartes e depois Hegel, meio que perdeu a confiança no mundo exterior. A jornada já não era mais para fora, em direção à realidade. Agora, o caminho era todo para dentro, na direção da única coisa que parecia 100% segura, a própria consciência. Essa frase do Descartes é, assim, a chave de tudo. O ponto de partida não é mais o que todo mundo acredita, mas sim a dúvida mais radical possível. A ideia era, vamos jogar fora tudo que tem a menor sombra de dúvida, para ver se sobra alguma coisa. E o que sobrou para ele foi o eu penso. A partir daí, ele tenta reconstruir o conhecimento todo. O nome que se dá para isso é dialética involutiva. É um movimento que vai se fechando, se enrolando para dentro. E a ambição era gigantesca. A ideia era criar um sistema de pensamento perfeito, que se bastasse, sabe? Um sistema que começava e terminava dentro da própria mente do filósofo. E é aqui que a gente chega no centro do nosso conflito. O que acontece quando um sistema de pensamento, como o de Hegel, por exemplo, acha que conseguiu explicar absolutamente tudo? O resultado é o que o filósofo Henrique Dussel vai chamar de totalidade. Dá para imaginar como um círculo perfeito, totalmente selado. Tudo que existe está ali dentro, definido por ele. Não tem lado de fora. É como se alguém dissesse, pronto, o mapa da realidade está completo. Então, qual é o problema disso? O ponto crucial é que um sistema que já tem resposta para tudo, ele não consegue mais ouvir nada novo. Se algo de fora aparece, uma pessoa diferente, uma outra cultura, uma ideia que não se encaixa, essa totalidade só tem três opções. Ou ela engole aquilo e transforma em parte de si mesma, ou ela ignora, finge que não existe, ou trata como um objeto a ser estudado e explicado. De qualquer jeito, a capacidade de ouvir de verdade se perdeu. E isso nos leva, finalmente, à proposta de uma solução. Uma tentativa radical de quebrar esse círculo fechado e propor um caminho completamente novo para a filosofia. A diferença já começa no nome. Olha que interessante. A dialética opera através da lógica de um sistema que já existe.
A proposta de Dussel, por outro lado, é uma analética. Ana, em grego, quer dizer além. É um método que começa sua jornada do lado de fora dos muros da totalidade. O método analético é, antes de tudo, um ato de abertura. Ele não parte da certeza do eu penso, que está lá dentro do sistema. Ele parte de um ato ético, o ato de ouvir a voz de quem está do lado de fora. É a palavra desse outro que tem o poder de quebrar a prisão do pensamento. Certo, mas quem é esse outro? E por que ouvir essa voz é uma coisa tão fundamental? Pro Dussel, o outro não é uma ideia abstrata, uma coisa vaga. Ele tem um rosto, é concreto. É a pessoa cuja realidade o sistema dominante simplesmente ignora, ou pior, oprime. É o pobre, o indígena, o trabalhador explorado, são as vozes que a totalidade não consegue ou simplesmente não quer escutar. E por que isso tudo importa tanto? Porque isso muda completamente o papel da filosofia. De um exercício mental, abstrato, de construir sistemas perfeitos, ela passa a ser uma ferramenta prática de libertação. O objetivo não é mais ter um mapa completo do que já existe, mas sim abrir frestas nessa realidade para criar um futuro mais justo. E a lição final é que a verdadeira sabedoria, nessa perspectiva, não começa no pensamento isolado, mas num ato de serviço e de justiça. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. No nosso mundo hoje, quais são esses sistemas de pensamento fechados, essas totalidades, que definem o que é certo, o que é racional? E talvez mais importante ainda, quais são as vozes que vêm de fora, as vozes dos outros, que a gente ainda precisa aprender a ouvir de verdade?